Oi, Oi, Dri. tudo certo? Ih, tem uma mãozinha aqui. Bom, em Brasília, 19 horas, né? Vamos começar? É isso aí, vamos lá. Bom, então, boa noite a todos, né? Essa é a primeira live que eu faço aqui no canal. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial aqui conosco, a doutora Adriana. A doutora Adriana e eu trabalhamos juntos desde 2016, né? Faz tempo já um pouquinho. E graças a Deus a gente tem tido uma parceria muito frutífera, um respeito mútuo muito grande, uma admiração mútua muito grande também. E eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre câncer de mama, né? Afinal, é Outubro Rosa e a gente tá querendo sempre nesse mês lembrar, conscientizar e conversar sobre essa doença que é uma doença hoje em dia cada vez mais comum. Se isso não aconteceu na nossa família, com certeza a gente sabe de alguém na família de alguém que isso aconteceu. Então, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto e a doutora Dri, mais do que nunca, é, é a convidada mais do que especial para falar nisso. Bom, gente, a maioria dos diagnósticos chegam sempre na mão da mastologista, né, da gineco e da masto, né? Então, chega nas mãos da Dri. E é a Dri que começa todo esse processo. Eu queria convidar a doutora Adriana, que já está aqui com a gente, para se apresentar, para dizer tudo que ela é. E se ela não dizer tudo, eu digo tudo depois, viu? Porque eu sei que ela é um pouco tímida. E a gente vai falar disso depois. Então, Dri, seja muito bem-vinda, boa noite. E quem é você? Obrigada, Manuel, pelo convite, pelas palavras aí, tanto carinho, a gente realmente tem uma parceria muito bacana. Obrigada, Claudinha e Gabi, por facilitarem esse encontro. Bom, eu sou mastologista, sou formada pela USP, fiz mastologia lá também. E, enfim, realmente é muito importante, né, Manuel, a gente poder conversar um pouquinho sobre câncer de mama. Você sabe que às vezes eu penso, será que as pessoas não estão cansadas? Será que elas já não esclareceram todas as dúvidas em relação ao câncer de mama? E aí, cada vez que passa de um outubro para outro, ano após ano, eu vejo que as pacientes continuam tendo muita dúvida, muito medo. Então, realmente é muito importante. Como você falou, o diagnóstico normalmente começa com a gente, né? É aquela paciente que nos procura porque tem um achado, ou porque achou um achado de rotina, né? No exame de mamografia, um ultrassom, ou porque tem uma palpação suspeita. Então, acho que a primeira coisa aqui para dizer é que todas as mulheres a partir de 40 anos precisam fazer mamografia anualmente. Isso é um programa de rastreamento. A gente está procurando aquilo que ninguém sentiu, que ninguém ainda viu. Tá me ouvindo, Manuel? Entrou um barulho aqui esquisito, tá dando para ouvir? Enquanto que a paciente pode, por exemplo, sentir alguma coisa diferente na mama e também procurar um mastologista, mas ela não precisa esperar que isso aconteça. Que a ideia é que a gente detecte as coisas o mais precocemente possível. E se ela percebe que o corpo dela está diferente, ela procura um médico, não, acho que não é nada, insista. Eu tive uma paciente há exatos 15 anos e ela até hoje agradece, diz que está bem por minha causa, e eu digo que não, ela está por insistência dela, porque ela tinha um nódulo palpável, ela acabou passando com algumas pessoas que, enfim, acharam que era algo benigno, porque ela era muito jovem, e ela dizia, não, mas isso é estranho, isso não é meu, isso não é meu. E aí me procurou como mastologista, enfim, foi tratada, está ótima, curada. Então, essa é a dica. Todas a partir dos 40, mamografia e se toquem, né? Conheçam seu corpo, procurem um ginecologista, procurem um mastologista e daí para frente a gente vai poder ajudar. Com certeza. Bom, a Adri é muito tímida, ela não falou, né? Ela se formou na USP, mas ela é uma da primeira turma de mastologistas, né? Então ela sabe, ela tem uma experiência muito vasta, é da Universidade de São Paulo, é maravilhosa, sabe operar muito bem, é uma das grandes nomes que a gente tem hoje aqui, graças a Deus é nossa parceira, né? Como a Adri falou, Obrigada. grande, o grande recado é para a gente se prevenir, né? E a gente teve na caixinha de perguntas, Dri, aqui antes da gente começar, duas perguntas, né? Uma menina falando que, olha, eu tenho um mamilo invertido, será que eu posso ter câncer, né? E a outra pergunta, que eu não vou lembrar agora, já eu vejo, mas tinha relação a isso também. Isso me trouxe a questão do diagnóstico, né? Eu queria ver com você, você acabou de falar, todo mundo faz a mamografia depois dos 40 anos, né? Toda mulher. E aí? Veio com alguma coisa diferente na mamografia. Cheguei no seu consultório, Dri, como é que eu faço? O que é que eu faço? Então vamos lá.
Na realidade, a gente tem 3 exames, né, que podem ser realizados e qualquer um deles pode eventualmente mostrar. Então, como eu falei, o rastreamento é mamográfico, mas às vezes a paciente faz mamografia e ultrassom e ressonância e não necessariamente vai ser a mamografia quem vai detectar. Então, quando ela chega para a gente com um achado suspeito, o que é um achado suspeito? Quando a gente tem uma classificação de BIRADS, né, que é uma classificação dos exames de imagem de mama, 4 ou 5, essa paciente precisa de um segmento. Ela precisa, a gente não pode simplesmente parar e esperar e acompanhar em alguns meses. Então, ela precisa ser submetida a uma biópsia. Basicamente, a gente tem 3 tipos de biópsia. A primeira delas a gente usa muito pouco, que é a punção com agulha fina, porque ela não traz muita informação, então a gente usa eventualmente para esvaziar um cisto, algo que esteja incomodando. E aí a gente precisa de um fragmento dessa área suspeita, seja ela microcalcificação, seja um nódulo. Isso pode ser feito pela mamografia, pelo ultrassom, isso vai depender de cada caso. Mas o fato é, diga. Sempre que eu tenho nódulo, eu tenho câncer? Não, de forma nenhuma. Essa pergunta é muito boa, Manuel, porque as pacientes confundem um pouquinho, né? Tanto o nódulo, ele vai ser um câncer? Não necessariamente. Então, primeiro a gente precisa saber, o nódulo é sólido ou ele é cístico? Eu falo, o que é nódulo? Nódulo é uma bolinha. Ela pode ter um conteúdo líquido, e aí ela é cística, e o câncer de mama nunca é um cisto, se ele for um cisto simples, nunca é um cisto. E a gente tem os nódulos sólidos. Dos nódulos sólidos, uma parte deles pode ser maligno, pode ser benigno, que é um fibroadenoma, né? É um exemplo, na realidade, do nódulo sólido mais benigno, mais comum. E muitas vezes eu falo para elas, a gente precisa seguir adiante porque pode ser algo intermediário. Então, a gente pode estar diante de um achado que não é um câncer, não é 100% benigno, ele tem uma alteração que se eventualmente a gente for estimular com hormônio, ou se a gente simplesmente não fizer nada, ele pode virar um câncer um dia. Então, diagnóstico de nódulo na mamografia, no ultrassom, na ressonância, que seja, sem desespero, gente. Boa parte deles vão ser benignos, mas eu sempre falo para a paciente, eu não posso achar que é benigno se eu tenho um recurso para ter certeza. Então, procure um mastologista, vamos seguir adiante com a biópsia. Você estava falando da biópsia, né? A biópsia a gente faz por agulha fina, que é aquela agulhinha que a gente toma vacina, né? E tem uma biópsia mais grossinha, né? Que é essa que a Tem gente duas, faz. né? E como é que a gente faz? É você que faz, você pede, você orienta? Como é que isso funciona, Adri? Tá. Então, isso é feito no laboratório, né? Normalmente no mesmo laboratório em que ela fez o exame, é o exame feito normalmente pelo radiologista. Se é um achado visível ao ultrassom, então ele vai ser guiado por ultrassom, é feita uma anestesia local, então não é um exame dolorido. O incômodo é o da anestesia local, como a mesma que a gente usa quando vai ao dentista. E dali para frente são tirados alguns fragmentos, maiores ou menores, a depender se a gente vai fazer uma mamotomia, uma biópsia por agulha grossa, e isso vai ser analisado. Então, o caminho é esse. Precisa de uma biópsia? O mastologista, o ginecologista, enfim, quem estiver acompanhando, vai encaminhar para o laboratório para que esse exame possa ser realizado. Joia. Rodrigo, e na sua experiência, a maioria dos nódulos que é câncer, eles doem? Eles Não. machucam? Não, né? Não. Hoje eu acho que entrou uma pergunta mais cedo, Manuel, que dizia assim, eu sempre vou, algo do tipo, eu sempre vou perceber, né? Sempre vou sentir um nódulo na mama, então não. Aí eu volto com a história do rastreamento, né? Rastrear significa procurar procurar alguma coisa onde não tem sintomas. É diferente de fazer um exame naquela paciente que notou um nódulo. Aquilo é um exame diagnóstico, ele não é mais um rastreamento, né? E que você me perguntou, nossa, ela sempre vai sentir ou se dói. Não. Normalmente o câncer de mama não dói. E esse é um alerta, porque é muito comum a paciente procurar a gente porque ela está com dor mamária. E dor mamária, em geral, são coisas benignas, muitas vezes coisas que nem são da mama. Então, às vezes a gente tem uma neurite intercostal, a gente tem que lembrar que embaixo das mamas a gente tem as costelas com seus respectivos nervos, a gente tem uma musculatura, às vezes a paciente exagerou na academia ou deu um mau jeito, alguma coisa, ela vai ter uma dor refletida. E isso é normalmente o que preocupa muito. Enquanto que a busca do nódulo, às vezes o próprio autoexame, tem paciente que não gosta, não se sente confortável. E o nódulo ele pode ser mais profundo, mas o câncer de mama normalmente não dói. Ele é bem silencioso.
E apareceu uma perguntinha aqui agora que eu acho que é interessante a gente falar também. Ó. Espinha na mama pode ser indicativo de alguma coisa? Tenho certeza que já escutou um monte dessas. Ah, apareceu uma coisinha na minha pele, o que que é, o que que não é. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente direciona esse diagnóstico? Como é que a gente aborda isso? Então, na realidade, a gente precisa de um bom exame clínico, porque a maioria das lesões de pele vão ser lesões da pele, não tem absolutamente nada a ver com a mama. A gente tem dois tipos especiais, né, de câncer de mama, um deles que costuma acometer a areola, né, e o mamilo, que é a doença de Paget, e o carcinoma inflamatório da mama, que realmente acomete a pele, mas não na forma de uma espinha, né? A gente fala que a pele fica parecendo uma casca de laranja, né, aquela coisa meio grossa, meio rugosa. Então, isso sim. Agora, uma espinha, às vezes um nódulozinho, uma verruguinha, isso normalmente é uma alteração, pode ser benigna ou não, mas da própria pele. Então, qual é a conduta nessa situação? De novo, procurar um mastologista, eventualmente um dermatologista, se achar que é algo de pele, e se for uma lesão que não desapareça com um tratamento padrão ali em uma semana, 10 dias, vale a pena biopsiar. Mas, de modo geral, não é maligno. Não mais nada, né? Apareceu um monte de pergunta aqui, eu acho que a gente vai respondendo ela conforme a gente for falando, né? Mas agora em relação ao diagnóstico, daí apareceu aqui assim, ó, qual o exame e quando sabemos se o câncer é maligno ou benigno? A gente acabou de falar, né? Se sentiu alguma coisa ou apareceu alguma coisa no exame, procure a sua mastologista, que ela vai fazer o exame e, se necessário, vai pedir a biópsia para identificar para a gente se o tumor é maligno ou não é maligno. A maioria deles não é, tá? Mas é sempre importante passar por uma avaliação médica para isso ser definitivo, né? E a pessoa pode estar com um nódulo no seio e não sentir nada, com certeza. Por isso que existem os exames preventivos, né? E isso é muito importante, porque são essas pessoas que a gente não sabe qual o tipo de risco que ela tem, que precisa ser submetida aos exames preventivos e ser checada, caso ocorra alguma alteração nesses exames, por uma mastologista ou um médico especialista. Bom, nas próximas a gente vai falando. Dri, muito bem. Aí fizemos o diagnóstico de câncer. Você pediu a biópsia, a paciente retornou, pumba, câncer. E aí, o que a gente faz daí? Bom, vamos lá. Então, aí a primeira coisa é dizer para o que eu digo para todas, você já ouviu essa frase de mim, pacientes que estejam aqui também já ouviram, que é calma. Isso não é uma sentença, né, Manuel? A gente fala muito isso para elas, né? Isso não é uma sentença de morte, e não é mesmo. A gente fala não é só porque a gente é legal, é porque realmente é uma verdade. Então, qual é o passo seguinte? A gente precisa saber o sobrenome desse câncer. Então, a gente precisa saber o tipo, porque o câncer de mama não é uma doença única, né? No passado, a gente dizia o câncer de mama é um câncer ductal, lobular, invasivo, in situ e parava por aí. Hoje eu brinco que ele tem mais sobrenome do que eu e olha que eu tenho vários. Olha, você também. Tem mais sobrenome do que nós dois juntos. Né? E a depender disso é que a gente vai definir o tratamento. Então, eu vou falar de uma forma bem geral, mas basicamente o tratamento, ele pode envolver cirurgia, com ou sem radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. A gente vai precisar de tudo, doutora? Meu cabelo vai cair? Não sei. Eu preciso saber o estadiamento, né? O que é estadiar? É a gente entender em que estágio, né? Em que momento essa doença está, para definir se a gente primeiro vai operar e depois vai mandar para o doutor Manuel, se eu vou mandar primeiro para o doutor Manuel para ele começar com a quimioterapia e depois me devolver para operar. Então, essas são as 4 estratégias. A gente pode usar todas, pode usar só uma, enfim. Então, aí é que a gente vai definir e encaminhar para o oncologista e, no fundo, discutir isso junto, né, Manuel? Acho que essa parceria é muito importante. A paciente só tem a ganhar. A gente brinca, né, entre a gente, a história de que a cirurgia é o item de prescrição de vocês, enfim, quem é o dono da paciente, e a gente sabe que não existe isso, né, Cacá? Que no fundo é uma equipe multidisciplinar, e além de nós, o radioterapeuta, mas acho que assim, o masto e o onco são os que primeiro acolhem a paciente e discutem e definem o que fazer juntos. Uhum, com certeza. Sem a gente se conversar, sem eu entender o que você viu e me encaminhar para onde eu tenho que ir, eu não chego lá. Né? Eu acho que essa é uma lição que a gente sempre tem. Quanto mais os médicos conversarem entre si, melhor para a paciente. Acho que isso sem sombra de dúvida. E graças a Deus, a Adri
e a gente conversa bastante nas pacientes, tem algumas aqui conosco, então isso mostra pra gente que tem sido um bom trabalho. Adri, vieram duas perguntinhas aqui pra gente, que é sobre o uso de anticoncepcional. Perguntaram se a gente tem história na família, ou se a gente não tem história na família, e faz uso de anticoncepcional, isso aumenta o nosso risco de ter câncer de mama? Então, hoje, cada vez mais a gente sabe que não. As pílulas contraceptivas são bastante seguras. A gente, inclusive, pode usar a pílula contraceptiva para aquelas pacientes que têm um histórico familiar. Então, é algo bem seguro, é muito mais um mito, sobretudo com as pílulas que a gente tem hoje em dia, né? Com uma dosagem diferente. Então, é seguro, sim. Rodrigo, e veio uma pergunta aqui. Bom, a gente fez o diagnóstico na mama, né? E a gente sabe que a axila, estudar a axila é muito importante, inclusive para ligar com um monte de outras quimioterapias, com outros tratamentos que a gente tem, né? E aí, como é que eu estudo essa axila? Eu dependo de você totalmente, para saber se se ela está acometida ou não. Me explica, como é que você faz isso? Explica pra gente, por favor. Eu vi que entrou uma pergunta aqui, o que é o linfonodo sentinela, né? Então eu vou aproveitar para responder nesse momento. Então, assim, a gente pode ter duas situações, Manuel. A mais rara, eu vou começar com a mais rara, é quando a paciente tem uma axila comprometida clinicamente, ou suspeita, comprometida não, suspeita clinicamente. Então eu vou examinar e aquela paciente tem um caroço na axila, endurecido, ou aquele exame radiológico me mostrou um linfonodo com características também suspeitas. Então, naquele momento, a gente consegue fazer a mesma biópsia, guiada por ultrassom, e a gente já tem uma prévia, antes da cirurgia, se aquela axila é comprometida ou não. E em sendo comprometida, né, a gente vai estar diante aí de um tumor localmente avançado, que é uma das indicações, né, da gente começar aí, com você, da gente começar com a químio. Nem sempre, mas é uma delas. Mas na grande maioria das vezes, ainda bem, o câncer de mama está restrito à mama ou com pequenas células que possam eventualmente ter ido parar na axila. E no passado, a gente fazia o quê? A gente tirava todos os linfonodos axilares dos 3 níveis, né, que a gente tem, que dá em torno de 30, 35. E a gente tem que lembrar que os linfonodos, eles vão receber toda a linfa do membro superior. Então, é aquela paciente que acabava ficando com o braço muito edemaciado e às vezes com suas limitações, né? O linfedema, que era tão temido e que era realmente muito incapacitante algumas vezes. Então, de uns anos para cá, vários anos na realidade, a gente passou a conhecer o linfonodo sentinela. Ele foi estudado inicialmente para melanoma, né? E o que é isso? Ele é o primeiro gânglio desses 30 e tantos que a gente tem a receber a drenagem linfática da mama. Qualquer coisa que esteja na mama vai drenar primeiramente para ele. Seja uma célula de câncer, seja um corante, qualquer coisa vai primeiro drenar ali. Então, existem duas formas, né? Uma um pouco mais sofisticada, outra um pouco menos, enfim, mas que a gente consegue, no intraoperatório, identificar qual é esse linfonodo sentinela. Então, eu tiro só esse, é uma bolinha pequenininha, eu tiro. O patologista que vai estar com a gente na sala vai olhar e me dizer: Adriana, aqui não tem nada de câncer. Ótimo, linfonodo sentinela está livre, acabou por aí. Adriana, a gente tem célula tumoral aqui. O que a gente faz, hoje a gente tira alguns mais para ter uma amostragem para você depois poder decidir que tipo de tratamento você vai usar, né, Manuel, por quanto tempo, enfim. Aí, todas as opções que você tem. Muito bem. Bom, gente, só para dar um wrap-up aqui para nós, então a gente já discutiu como a gente faz para investigar os exames e como são feitos e o diagnóstico com axila. A Adri estava falando que a gente tem o sobrenome do tumor, né, Adri? Então, hoje em dia, quando a gente faz o diagnóstico, olha, é tumor, tudo bem, mas agora eu preciso saber aonde ele está e qual o sobrenome dele. Quem me fala isso é o patologista e o radiologista. Então, são outros 2 profissionais que tem que estar junto no circuito para a gente poder fazer o diagnóstico correto. Uma vez que a gente faz esse diagnóstico, nós sentamos em equipe, preferencialmente, e determinamos qual é a estratégia de cura, a estratégia de tratamento que a gente vai seguir. Seja ela começar com algum tratamento inicial, seja ele quimioterapia, seja ele hormonioterapia, ou seja ele cirurgia, né? Tem muita pergunta aqui de quando é que eu faço quimio, quando é que eu faço cirurgia. Isso depende do tipo de tumor e do tamanho e do que ele está cometendo ou não, tá? Como uma forma geral, né? A gente sabe que os tumores mais
avançados, ou seja, aqueles que têm mais linfonodos na axila cometido, mais nódulos na axila cometido. E quanto maiores esses linfonodos, ou maiores o tumor é, a maior a preferência para a gente começar com o tratamento de quimioterapia, tá? Para que isso? Porque a quimioterapia ajuda a diminuir esse tumor, a diminuir esses nódulos na axila, e eu facilito o trabalho da Dri, né, que vai lá, em vez de fazer aquela cirurgia imensa, tirar a mama inteira, o músculo, a axila inteira, a paciente ficar com dor para sempre, ficar com o braço inchado para sempre, não, ela faz uma cirurgia mais conservadora, e ela vai explicar para a gente o que que é isso. Ou não, ou é um tumor já um pouco menor, não tem linfonodo cometido, é hormônio sensível, enfim. Aí a gente vai começar, vai direto para a cirurgia. De uma forma geral, nos tumores hormônio sensíveis, a gente tolera tumores até 3, 4 centímetros e até N1, tá? O que é N1? São 3 a 4 nódulos cometidos na axila. Esses tumores, em geral, eles vão direto para a cirurgia e depois a gente faz o tratamento de químio se for necessário. Tá? Os outros todos, a gente costuma começar com tratamento oncológico. Justamente porque a gente sabe que lá no final, os nossos benefícios são maiores. E como é que a gente descobriu isso? Estudando, sabendo e vendo ao longo do tempo. Muito bem, Dri. Aí vamos supor que a gente vai começar com uma cirurgia, né? Existem muitos medos, a gente sabe de sempre que fazer cirurgia não é fácil, né? Que a gente tem histórias muito ruins, especialmente de avós, de pessoas que a gente conheceu. Ah, minha avó teve esse câncer de mama, teve que tirar até o braço. E a gente sabe que isso faz parte da história da oncologia, né? Uhum. O próprio cirurgião que inventou, né, a mastectomia, aquele grande cirurgião, o Halsted, ele mesmo desarticulou o braço da própria esposa, tentando curá-la de um câncer de mama e não conseguiu. Graças a Deus, hoje esse não é mais o cenário. Como é que a gente pensa isso, Adri? Como é que você aborda a paciente para explicar, olha, como é que nós vamos tirar a sua mama? É necessário tirar a mama inteira? Não é necessário tirar a mama inteira? E a diferença das cirurgias? O que é uma quadrantectomia? O que é uma lumpectomia? O que é uma denomastectomia? Né? O que a gente faz isso? E hoje em dia a gente ainda tira tudo, tira músculo, tira braço das pessoas? Como é que a gente faz? Vamos lá. Você sabe o celular, peraí. Você sabe, Emanuel, que quando eu resolvi que eu ia fazer mastologia, eu já vou explicar das cirurgias, mas só para te dizer que eu me lembro que, começando a fazer mastologia, algumas mulheres falavam para mim, nossa, mas você faz mastologia, como é que é para você que é mulher, eventualmente tirar a mama, né, de uma mulher? E eu falei, não, mas eu faço justamente para a gente tentar cada vez tirar menos, né? Quando precisar, a gente vai tirar e tentar deixar um resultado estético melhor possível, mas a ideia é justamente o contrário, é como mulher tentar evoluir para que a gente faça cirurgias menores, né? Então, como você falou, Halsted foi 1800 e alguma coisa, né? Que ele fazia cirurgia, tirava a mama, tirava o peitoral maior, o peitoral menor, tirava bravo, enfim. O que ele encontrasse, ele tirava pela frente, porque esse era o conceito que se tinha, né? Que o câncer tinha uma raiz que ia crescendo e precisava tirar tudo. E aí, em 60 e pouquinho, 70 e pouquinho, se eu não me engano, né? O Veronese, que foi um grande estudioso da mama na Itália, ele começou a fazer as cirurgias conhecidas hoje como quadrantectomia. E chamava quadrantectomia porque realmente a gente imaginava a mama como uma pizza, dividia em quadrantes e tirava o quadrante todo. E foram feitos alguns estudos para avaliar se isso, comparado com a mastectomia, com tirar a mama toda, teria o mesmo resultado, já que não tinha tumor nos outros 3 quadrantes da mama. Quando só se fazia isso, a recidiva era maior, naturalmente, porque ficava mais tecido mamário em uma mama de risco. Então se associou à radioterapia. Então hoje a gente tem a opção da cirurgia conservadora, é o quê? É a quadrantectomia, que não é mais tirar esse 1/4 todo da mama, mas sim tirar o tumor com a mínima margem de segurança. E essa mínima margem, gente, é mínima mesmo. Já se falou em 5 centímetros, 3 centímetros, 2, 1 centímetro. Hoje a gente sabe que se na análise microscópica o tumor não estiver encostando ali onde a gente cortou, isso é considerado uma margem livre. Só que a gente deixou o restante da mama. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se aquela mama fez um câncer naquele lugar, talvez a gente tenha outras célulazinhas ali meio estranhas que eventualmente queiram crescer. Então é para isso que a gente faz a radioterapia. Então, primeira opção para cirurgia de mama. Quadrante sempre seguido de radioterapia. Não existe fazer quadrante e não irradiar.
Então, quadrante com radioterapia é a cirurgia conservadora e sempre o estudo do linfonodo sentinela. A mastectomia. Hoje, cada vez mais, a gente faz a mastectomia com a preservação de pele, né? A adenomastectomia. A gente tira a glândula. Eu sempre explico para as pacientes, Manuel, imagine uma laranja cortada ao meio, que a gente vai deixar a casca da laranja, que é a pele, a gente vai deixar o branquinho da laranja, que é a derme, e a gente vai tirar só o miolo. Aquilo é a glândula mamária. E a gente substitui por uma prótese. É uma cirurgia de um porte muito maior. A gente teve a fase meio exagerada, talvez, né? Na época a gente não sabia, mas de fazer adenomasté para todo mundo, porque dizia, bom, se ela fez um câncer, ela tem um risco, vamos fazer adenomasté e adenomasté bilateral. E hoje a gente sabe que a gente não precisa fazer. A gente tem bons recursos, até, né, com toda a quimioterapia, a evolução de tudo isso, para que essa paciente não precise. Se ela desejar, é possível. Isso tem que ser muito conversado, porque tirar uma mama saudável, né, sobretudo fazer adenomasté contralateral, ou fazer uma cirurgia de um porte grande, parece tão simples, né? Puxa, tira, põe uma prótese, fica bonito do tamanho que você quer e acabou o risco de câncer. Não é bem assim, né? É uma cirurgia que mexe, que altera a sensibilidade. Então, basicamente, essas são as duas cirurgias que a gente mais realiza hoje em dia. É muito eventual, quando você perguntou, ainda tira músculo? Não, a gente não tira mais, né? Se a gente tiver um tumor encostado no músculo, a gente pode até tirar aquela margenzinha, tirar uma fatiazinha, mas a paciente vai se tratar com radioterapia dessa região. Então, basicamente é isso. Tirar só o nódulo, não, só em situações benignas. Bom, a gente sabe, né, Adri, que a Angelina Jolie, todo mundo que vem no consultório pergunta, né, que ela tirou a mama porque a mãe teve câncer e tudo mais, e isso vem um tópico para nós que são as síndromes genéticas, né? Como é que a gente aborda, né, se essa paciente que tem uma síndrome genética, ela precisa tirar as mamas? E se tirar as mamas é melhor? Não é melhor? E se a paciente que não tem síndrome genética, ela precisa tirar essas mamas? Ela pode tirar essas mamas? Como é que você encara isso, Adri? Eu vou aproveitar uma pergunta que surgiu, é isso, o câncer de mama é genético, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que existem diversas síndromes, né? Cada vez mais a gente está conhecendo alterações genéticas, mutações que possam sim ter um significado clínico, é importante, né, um aumento de risco. O caso da Angelina Jolie em especial é a mutação do BRCA1, que é a mais comum, né, que é associada aí a um risco de 60%, 70% de desenvolver câncer ao longo da vida. E essa era a principal indicação realmente para adenomastectomia. Hoje, Cacá, a gente, mesmo nessas situações, a gente conversa muito com a paciente, porque os métodos diagnósticos também melhoraram muito. Então, às vezes, será que vale a pena partir para uma cirurgia tão grande que vai diminuir muito o risco, mas não é zero. É impossível tirar 100% das células mamárias. Então, será que vale a pena? Ou talvez um segmento mais próximo, um segmento semestral, alternando ressonância e ultrassom com mamografia e ultrassom, ou usando todos esses, será que não faz mais sentido? Para aquela paciente que teve um câncer e não é mutada, eu, particularmente, acho exagero fazer adenomasté bilateral. Mas desde quando eu fiz mastologia, quando a gente começou com essa discussão toda, eu acho que o mais importante é conversar, reconversar, reconversar, reconversar e expor isso para a paciente. Eu me lembro quando eu estava no M1, né, ou M2, enfim, lá na residência da mama, tinha uma menina de 20 e poucos anos, foi a mais jovem que eu vi, com câncer de mama. E lá a gente fazia uma reunião em que a paciente participava para dar a opinião dela. E ficou aquela discussão, né? Tava começando essa história, não, a maioria, inclusive eu, vamos fazer adenomasté bilateral. Não, mas não vamos, mas ela é muito jovem e tal. E ela falou assim, gente, eu posso falar? Lá no meio do HC, tadinha. Ela falou, por favor, tirem as duas mamas. Porque eu não vou aguentar conviver com este medo de ter de novo. Eu sei que o meu risco não vai ser zero, mas vai diminuir muito. Então, eu prefiro, com toda alteração de sensibilidade, o que pode vir, mas eu prefiro viver sabendo que o meu risco foi menor. Então, Cacá, não é nem obrigatório e nem é proibido fazer. É claro que faz um pouco mais de sentido naquela paciente mutada, né? E dependendo de qual mutação, qual síndrome, que aí você pode talvez até explicar melhor do que eu, mas enfim... não necessariamente a gente precisa tirar, é muito de se conversar mesmo com a paciente. Eu tendo a fazer um controle mais próximo. E impecável, né? As pacientes te amam, né? Você sabe disso. E é exatamente, né, Adri? A gente tem muita
muita questão sobre síndrome genética, se isso é hereditário ou não é. Eu queria só fazer um amarrado disso, que é o seguinte: todo câncer, ele tem origem nos nossos genes, né? Isso não significa que ele é hereditário, não significa que você vai passar essa alteração para os seus filhos. Você pode passar? Pode. Se eu pegar todo mundo no mundo hoje, com tudo que a gente conhece, eu consigo dizer que a gente está em torno de 3 a 4% de pessoas que têm uma alteração genética que vão passar isso para os seus filhos. Entretanto, se eu pego essa população, tiro as pessoas que estão abaixo dos 50 anos, por exemplo, essa porcentagem de gente que tem a síndrome genética pula para 20%, de 15 a 20%. Ainda não é a maioria, né? Então, quando chega paciente aqui, doutor, não sei, eu quero arrancar essas mamas porque eu tô nova, eu quero ver para sempre. A gente tem que explicar, e isso a Adri, ela é excelente nisso, ela me ajuda demais, que não é tirando a laranja, a parte de dentro da laranja, que não vai ficar um gominho micro da laranja ali, que a gente não consegue enxergar na hora da cirurgia, né? Eu acompanhei algumas cirurgias com a Adri e é muito difícil o trabalho delas, né? Elas têm que cortar um negócio em 3 dimensões, com margem, é muito complicado, é um negócio que precisa de muito treino, é muito difícil a gente fazer isso, então não é tão simples quanto cortar uma laranja. Mas para efeitos de entendimento isso serve. Então a gente precisa ter em mente que quanto mais jovem, maior a chance de que ela seja hereditária, mas não genética. O sinônimo genético hereditário é um pouquinho diferente, né? E é claro que a Adri levou deu uma explicação aqui que é um tema que a gente pesquisa muito em oncologia hoje, né? Que são os efeitos pós-tratamento, né? A gente fala, bom, qual é a melhor cirurgia? Se vai fazer ou não vai fazer químio? Se a gente vai ou não vai fazer hormônio? Tudo bem, mas isso tudo a gente está pensando em diminuir risco de recorrência, mas é a vida dessa paciente depois, né? Eu tenho certeza e eu vejo que as nossas pacientes, quando acabam o tratamento, é uma vitória, é ótimo, elas estão praticamente curadas, mas, doutor, agora eu tô com secura vaginal, agora eu tô com dor na mama, agora eu não me vejo mais como eu via antes, né? E essa paciente volta pra gente, volta pra Adri, volta pra cá, e isso não é simples da gente corrigir. Então, tudo que a gente aprendeu em termos de diminuir a cirurgia, quimioterapia, para quem faz ou não faz, né? O estudo também a gente está evoluindo. Hormonioterapia, para quem faz ou não faz, é justamente para a gente tentar achar o corte de quem vai se beneficiar do tratamento e quem só vai ter efeito colateral. Por isso que a gente saiu dessa ideia, que nem a Adri falou, de arrancar tudo e tirar só um quadrante e fazer rádio, do que arrancar tudo de todo mundo, né? Que seria, digamos, uma conduta padrão mais fácil. E não é assim que a gente tem que trabalhar. E isso é muito importante, né? Quando a paciente chega pra gente depois do tratamento, Adri, isso não é pouco frequente, elas não sentem a mama, né? Ou sentem alguma coisa diferente, né? A mama fica pinicando, Muda. ou não sente, isso perde a sexualidade da mulher, ela se vê diferente, ela vê a região íntima mais ressecada, enfim. Como é que a gente aborda esses tratamentos depois? Como é que você faz isso no consultório? Eu sei que você faz isso e faz isso muito bem, e cada vez mais, conforme mais a gente cura essas pacientes, essas consequências estão ficando. E fica uma dica de filme, né? Tem um filme chamado Nas Mãos, Feito por Deuses, Mãos de Deuses, que é muito legal, conta a história da cirurgia de Blalock-Taussig, e a gente sabe que essa cirurgia depois teve muita complicação, e hoje em dia a gente aprendeu que nem todo mundo precisa fazer. É um caminho que a gente está seguindo na oncologia, né, Andrei? Como é que você... Me explica. Tô com a mama doendo, com a região íntima ressecada, e minha vida tá acabando, meu casamento tá acabando. E aí? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu participei de uma live na segunda com uma colega que estuda bastante a parte de sexualidade, e ela colocou uma coisa que é fundamental, que a gente precisa trabalhar, e aí entra toda a multidisciplinaridade, né, do câncer de mama, psicólogo, fisioterapeuta, para que a própria paciente possa voltar a se reconhecer, né, para que ela possa se aceitar um pouco diferente, porque talvez a sensibilidade do mamilo seja diferente e de repente aquela era a principal zona erógena dela, então vamos reinventar, né? Vamos fazer alguma coisa de diferente. Então, a fisioterapia é muito importante. A sensibilidade do braço é muito comum que as pacientes se queixem, muito. Porque sobretudo quando a gente mexe na axila, mesmo que seja só para o sentinela, não tem como a gente não lesar pequenos nervinhos. Nada muito significativo, mas isso altera por um tempo. Sobretudo a sensibilidade da face interna do braço. E isso incomoda.
Aí vem a questão sexualidade. Então, a paciente já está se vendo diferente, ela tem uma preocupação se ela vai ter de novo câncer, não vai. A gente acabou mexendo num órgão que é muito mais do que simplesmente a questão de saúde, né? Como é tirar o útero, tirar o ovário, não. A mama tem uma questão muito maior. E aí ela tem a secura vaginal, porque o Dr. Manuel resolveu dar lá um monte de remédio contra o hormônio. E tem a secura vaginal e eu não posso fazer a reposição hormonal. Mas a gente tem várias saídas para isso, né? Então hoje a gente tem a opção de fazer laser vaginal,